Boa noite a todos. Hildson, faz a nossa página inicial e a prece, por favor. Ok, boa noite. A leitura vai ser do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 7, pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis, disse Jesus, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagens, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Então fica aí a mensagem para a gente fazer uma reflexão, o que é que estamos fazendo no dia a dia para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Vamos para a prece. Amigo Jesus, agradecemos mais uma oportunidade, mais um dia que estamos em grupo. Ajuda o nosso palestrante de hoje, iluminando-o, fazendo com que possamos compreender os teus ensinamentos através dele, que todos nós possamos colocar em prática no dia a dia, para que possamos evoluir cada vez mais, que possamos ter um ótimo momento e que todos nós possamos estar concentrados, assimilando os ensinamentos da noite de hoje. Agradecemos a presença de todos. Assim seja. Nós agora teremos a palestra com o Felipe, que vai falar sobre Bem-aventurados os misericordiosos. Felipe que é o palestrante aqui da casa, já estamos acostumados com ele. Então, Felipe, boa noite, pode ficar à vontade. Boa noite, Leison, muito obrigado pela introdução. A gente agradece a casa pelo convite e pela oportunidade de a gente estar aqui reunido, né, mais uma vez, estudando o Evangelho de Jesus, estudando a doutrina dos Espíritos, então que a gente possa hoje, como sempre a gente pede, né, sair desse estudo um pouquinho melhores do que a gente entrou, que a gente possa de fato absorver esses ensinamentos, né, essas mensagens e fortalecidos que a gente coloque em prática no nosso dia a dia, né? Como o Leudson colocou bem, o estudo de hoje, né, bem-aventurados os misericordiosos. E a gente vai dando sequência à nossa novelinha, né, que a gente já vem estudando já há algum tempo, as bem-aventuranças e o Sermão da Montanha, né, lembrando que, como a gente sempre coloca aqui, né, que o Sermão do Monte é o estudo, é o mais revolucionário manifesto, né, da história. Quando a gente vê que Jesus colocou para a gente de forma muito simples e clara um verdadeiro código ético, né, de humanidade, né, para que a gente pudesse entender qual caminho trilhar para que a gente, de fato, né, se tornasse, né, bem-aventurado, né, feliz. E o estudo de hoje, Bem-aventurados os misericordiosos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 7.
E aí a gente, fazendo essa primeira reflexão, a primeira coisa que nos vem à mente quando a gente lê essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. O que nos vem à mente no primeiro momento é a lei de causa e efeito, né? Nós, espíritos falíveis que somos, ainda imperfeitos, ainda cheios de dificuldades, ainda cheios de limitações, nós somos necessitados da misericórdia divina, porque nós estamos constantemente errando, estamos constantemente agindo em desalinho com as leis naturais. Então, a misericórdia é uma necessidade natural nossa, né? Mas para que a gente possa obter a misericórdia, né, compreendendo a lei de causa e efeito, é importante que a gente seja misericordioso. Então, a primeira lição que a gente tira só de ler essa pequena, simples frase, né, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, é a compreensão, né, da lei de causa e efeito. A doutrina dos Espíritos, ela nos ensina que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? E dotados que somos, né, do livre-arbítrio, a gente tem que entender que nós somos plenamente responsáveis pelas escolhas que a gente faz, né? Então Jesus fala para a gente, né, que os misericordiosos alcançarão a misericórdia. E aí ele dá essa importância para a gente, né, da lei de causa e efeito nos nossos atos diários, né, em tudo que a gente faz na nossa vida. Mas aí a gente, aprofundando um pouquinho mais sobre o tema, né, a gente precisa primeiro entender o que é ser misericordioso. O dicionário, né, traz para a gente a definição de misericórdia como sendo um sentimento de compadecimento. Compadecer significa sentir a dor do outro, né, sentir a dor com o outro, né? Então, um sentimento de compadecimento e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade, né, são sinônimos da misericórdia. Uma outra definição que a gente tem é um ato concreto de manifestação do perdão, da indulgência, da graça ou da clemência. As duas definições, elas cabem muito bem, né, dentro do que Jesus colocava aqui para a gente. Jesus está falando que a gente vai ser feliz, que a gente vai ser bem-aventurado se a gente for misericordioso, né? Misericordioso. E se a gente for misericordioso, significa que a gente vai ter que compadecer ou ser solidário a alguém que está numa situação difícil, né? Quem de nós aqui nunca passou por uma situação difícil, né? Quando a gente compreende a lei de causa e efeito, a gente sabe que, em razão das nossas imperfeições, nós ainda temos vários débitos para com as leis divinas. E esses débitos que nós temos, eventualmente, eles precisam ser quitados, né? E muitas vezes eles serão quitados, né, vivenciando situações difíceis, expiações complicadas, né? E aí, nesses momentos, nós seremos extremamente necessitados da misericórdia de alguém, né? Nós seremos necessitados da misericórdia divina, que vai se manifestar através daqueles ao nosso redor, né? Então, para que a gente receba essa misericórdia, é importante que a gente também exercite a misericórdia para com os outros, né? Até porque, quando a gente está exercitando a misericórdia para com os outros, a gente está sendo um instrumento divino, né? Porque essa misericórdia, na realidade, é a misericórdia divina. E a misericórdia divina, ela é algo maravilhoso, né? Porque a gente tende a entender, num primeiro momento, que a lei de causa e efeito, ela se aplica a ferro e fogo, né? Tudo aquilo que a gente faz volta para a gente na mesma medida, na mesma proporção, da mesma forma. E não é bem assim, né? Se assim fosse, a nossa vida seria muito mais penosa, muito mais dolorosa, muito mais difícil. A nossa vida, ela é muito mais branda, muito mais amenizada ou atenuada em razão da misericórdia divina, que considera os nossos atos acertados, os nossos acertos, as nossas inclinações do bem, nessa equação que anulando, né, as nossas imperfeições, né? Muitas vezes, os nossos gestos de amor, eles são considerados
como formas de pagamento, né, do débito que nós temos para com as leis divinas. E isso é o exercício máximo, né, da misericórdia divina. Então, a misericórdia ela é fundamental. Então, nós temos que, dentro desse entendimento do que é de fato a misericórdia, a gente precisa exercitá-la a todo momento. E quando a gente fala assim, alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, todo aquele que comete para com a gente mesmo, né, comete para com a gente um deslize, né, uma ofensa, um erro para com a gente, e aquilo mexe com a gente, aquela pessoa, enquanto algoz momentâneo, né, enquanto ofensor, ela não deixa de estar passando por um momento de uma tragédia pessoal, né, porque ela está ali naquele momento se endividando para com as leis divinas. Então, aquela pessoa é necessitada da nossa misericórdia. E aí, se a gente tiver esse entendimento, o segundo conceito de misericórdia que a gente leu fica muito claro para a gente, né? Esse ato concreto de manifestação do perdão, da indulgência, da graça ou da clemência. Porque aí fica muito mais fácil da gente perdoar, né? O perdão é um gesto de amor, né? É um gesto sublime de amor e que requer da gente uma evolução espiritual muito grande. Perdoar é muito difícil ainda para a gente, né? Principalmente aqueles que não são do nosso convívio diário, que não são aquelas pessoas que a gente quer bem, né? Perdoar aquele que a gente ama, né? Amar no sentido do sentimento afetivo, né? É relativamente mais fácil do que perdoar aquele que a gente não conhece ou aquele que a gente não tem tanta afinidade. E aí o grande desafio da gente colocar em prática esse gesto sublime de amor, que é o perdão, né? Então, esse estudo, né, de bem-aventurados os misericordiosos, ele está falando para a gente principalmente da importância do perdão e a necessidade do perdão em nossas vidas, né? A gente, ainda em razão do nosso orgulho e do nosso egoísmo, muitas vezes a gente tem a ilusão de que o perdão é para o outro, né? Então, se alguém nos comete uma ofensa, a gente logo pensa assim, eu não vou perdoá-lo, ele não merece o meu perdão. Ele sequer me pediu perdão, como é que eu vou perdoá-lo? Posso até perdoá-lo, mas ele vai ter que vir aqui e se humilhar e vai ter que pedir o perdão, né? A gente tem esse orgulho ainda dentro da gente, né? Falando forte. Então, a gente tem essa ilusão de que o perdão é para o outro. Mas, na realidade, o gesto de perdão, ele não é para o outro, ele é para nós mesmos. Quando a gente perdoa verdadeiramente o outro, quando a gente exercita plenamente o esquecimento da ofensa passada e coloca uma pedra em cima daquilo e anula aquele sentimento negativo dentro da gente, a gente fica mais leve. Quando aquilo de fato não faz mais parte da gente, a gente fica mais leve e a gente pode dar sequência à nossa jornada evolutiva de uma forma muito mais tranquila. Porque muitas vezes a gente até fala assim, né? Eu até perdoo o fulano de tal, mas se eu ver ele na rua, eu atravesso e vou para o outro lado, eu não quero nem ver, não quero ver pintado de ouro, né? A gente tem essa tendência, muitas vezes, a falar assim, né? Então, esse perdão não é verdadeiro, né? O perdão verdadeiro é aquele que encontrar com o nosso algoz, ou estar com o nosso algoz, não mexe mais com a gente negativamente. Se aquilo ainda mexe negativamente com a gente, é porque a gente ainda não perdoou plenamente. Então, esse perdão verdadeiro que é fundamentado, né, que é embasado por esse sentimento de misericórdia. Por isso que são felizes são os misericordiosos, porque eles conseguem perdoar com tranquilidade. Porque o perdão é uma necessidade dele mesmo, né? Não é para o outro. E a gente tem que entender que aquele que nos comete alguma ofensa, aquele que é momentaneamente o nosso algoz de hoje, pode ser que numa vida pregressa, ou nessa vida mesmo, nós tenhamos sido algozes dessa pessoa. E talvez a gente esteja alimentando esse ciclo negativo por várias e várias jornadas, um ofendendo o outro, um machucando o outro, um pisando em cima do outro. E é importante que em algum momento a gente interrompa esse ciclo,
Porque nós estamos ficando estagnados. Se o nosso objetivo, enquanto encarnados, é evoluirmos, né, é nos depurarmos, é nos burilarmos espiritualmente, moralmente, intelectualmente, a gente precisa interromper esses ciclos viciosos, né, em que a gente constantemente machuca o outro e é machucado também. E tem que partir da gente. A gente não pode ter o orgulho de esperar que isso venha do outro, né? E aí, nesse momento, a gente compreende, né, que aquele companheiro mais problemático, né, que está ali, de repente, causando essas contrariedades, se a gente já tem um pouquinho de consciência, se a nossa consciência já está um pouquinho mais adiantada, a gente vê que ele é muito mais necessitado de compreensão do que a gente, né? Então, esse é o verdadeiro sentido do perdão, né? Perdoar o próximo para que a gente também possa ser perdoado, como a gente faz, como a gente fala, né? Na prece do Pai Nosso, né? E a misericórdia, ela envolve, né, esse sentimento maior de perdão, né? Assim, da gente, de fato, não guardar nenhum ressentimento, da gente não alimentar nenhum sentimento de vingança, né? Da gente ter empatia, né? Acho que empatia é uma palavra que está muito na moda ultimamente, mas é uma palavra que ilustra bem a misericórdia, porque para a gente ser misericordioso de fato para com o outro, a gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar dele, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, por exemplo, nós temos acesso a essa maravilha que é a doutrina dos Espíritos. A gente estuda o Evangelho de Jesus. Nós somos privilegiados. E aquele nosso irmão que ainda se encontra na ignorância, né? E quando a gente ainda estava na ignorância e não tinha acesso a essas informações, como é que era a nossa conduta? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro e vê que, de repente, a gente está numa condição mais privilegiada do que o outro, e quando a gente não tinha esse privilégio, a nossa conduta era tão ruim ou até pior do que aquele irmão está tendo com a gente, fica mais fácil da gente ser misericordioso, da gente ser indulgente, da gente perdoar, da gente ter paciência, da gente ter compreensão, que são gestos de amor, né? Jesus, quando nos convida a amar os nossos inimigos, ele não estava falando, vai lá, pega na mão do seu inimigo, dá um beijinho no rosto dele e caminha de mão dada com ele. Não é isso, né? A gente sabe que muitas vezes existe uma falta de afinidade, cada um tem a sua jornada individual. Muitas vezes a gente precisa passar por situações que o outro não precisa passar e vice-versa, né? O que Jesus estava falando em amar os nossos inimigos é da gente exercitar, né? É o amor no sentido mais amplo da palavra. Não é só no sentido do sentimento de afeto e de carinho, mas no sentido, né, da indulgência, do perdão, né, da caridade, porque a misericórdia é um gesto de caridade, né? E a gente aprende na doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. E aí, quando a gente faz o estudo, né, do Evangelho, uma das passagens de Mateus que Kardec separa lá para a gente, está no capítulo 6 de Mateus, versículo 14 e 15, que os discípulos perguntam a Jesus, né? Senhor, quantas vezes poderá pecar o meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E era uma pergunta daquelas que a gente chama de capciosa, né? Querendo, de repente, testar Jesus. E aí Jesus vem e fala, em verdade vos digo que deverás perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, será que Jesus queria que a gente perdoasse 490 vezes? Será que era essa a matemática? Né? Não é bem assim, né? O que Jesus está nos convidando é que a gente exercite o perdão, né? Quanto mais a gente perdoa, mais o perdão se torna um gesto natural, espontâneo, instintivo dentro da gente. Né? E toda vez que eu leio essa passagem, eu me lembro da questão dos instintos. Quando eu comecei na doutrina espírita, até pensando, né, na questão da fé raciocinada, eu achava que quanto mais a gente fosse evoluindo moralmente e intelectualmente, mais racional nós nos tornaríamos. Que era fundamental, né, que a gente alimentasse a nossa fé raciocinada. Eu pensava assim. Mas com o tempo eu fui vendo que não é bem assim. Que à medida que a gente vai evoluindo intelectualmente, moralmente, o que a gente mais depura são os nossos instintos, né? Aquelas reações instintivas. As nossas ações, muitas vezes, elas são premeditadas, dependendo do ambiente que a gente se encontra, a gente se contém,
né? A gente não expressa tudo que a gente pensa, a gente não fala tudo que a gente pensa, ou tudo que está dentro da gente. Às vezes um sorriso que a gente dá não expressa o que a gente está sentindo no nosso íntimo. Então, as nossas ações muitas vezes são premeditadas. Agora, as nossas reações, elas muitas vezes mostram quem de fato nós somos. Porque as reações são frutos do nosso instinto, são reações instintivas, né? E a gente ainda tem muitos instintos que são instintos quase que animalescos, né? Quando alguém nos ofende, a gente vai lá e ofende, né, na mesma moeda, ou até mais grave. Né? Se alguém grita com a gente grita mais alto. Se alguém fala um palavrão, a gente fala um palavrão mais feio ainda. Então a gente ainda tem, infelizmente, né, alguns instintos que são instintos quase que animalescos. Mas à medida que a gente vai se depurando e evoluindo, a gente vai educando, né, e melhorando esses nossos instintos. E esses nossos instintos vão ficando cada vez mais elevados, mais humanizados. E vai chegar um ponto que eles vão deixar de ser instintos humanizados e vão ser instintos angelicais, né? E aí o perdão, por isso a importância do exercício do perdão. Porque como tudo na vida, quanto mais a gente exercita um gesto, um sentimento, mais aquilo se torna natural. Por isso que Jesus fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se você tiver que perdoar um irmão 490 vezes, quando você chegar na vez 490, o perdão já vai ser algo tão natural que você vai fazer aquilo instintivamente. As primeiras vezes você vai ter que parar, respirar, contar até 10, e depois aquilo vai ficar natural, né? E aí a gente vai moldando as nossas tendências, a gente vai moldando a nossa natureza e os nossos instintos. Tem até uma história interessante, talvez alguns de vocês a conheçam, a história do mestre e do escorpião. Né? O mestre estava andando com o seu discípulo, e aí eles passando por um pequeno lago, eles veem um escorpião se afogando. Aí o mestre vai e tenta salvar aquele escorpião que estava ali se afogando, né? No que ele tenta tirar o escorpião da água, o escorpião o pica. E aí, num gesto de dor, né? Naturalmente o mestre solta o escorpião cai na água novamente. E aí, quando ele cai na água, o mestre vai lá e tenta mais uma vez tirar o escorpião, e o escorpião o pica novamente. E aí cai na água mais uma vez. E assim o mestre vai tentando, né? Tirar o escorpião da água, e o escorpião naturalmente sempre o picando toda vez que ele tenta o retirar. E o discípulo assistindo aquela cena, ele fala, mas mestre, eu não estou entendendo, você não percebeu que todas as vezes que você tentar tirar o escorpião da água, ele vai te picar? Por que você não desiste? E aí o mestre fala, o instinto do escorpião é de picar, o meu instinto é de ajudar, e cada um age de acordo com o seu instinto, cada um age de acordo com a sua natureza. E aí, de tanto tentar, o mestre consegue tirar o escorpião da água e salvar a vida do escorpião. Então, essa passagem, ela ilustra bem a importância do exercício, né, constante dos nossos valores mais elevados, né? E como que a gente vai depurando, né, os nossos instintos e depurando as nossas boas inclinações, né? Uma outra passagem que a gente tem nesse capítulo, também em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26, conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Então a gente sempre fala isso, né, constantemente na doutrina dos espíritos, né? Concilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. E o que isso significa? Né? Significa que se a gente tem algum desafeto, né, se a gente tem algum tipo de problema ou desavença com quem quer que seja, que a gente aproveite essa encarnação, essa jornada, na qual tivemos, né, a bondade divina e a misericórdia divina nos colocando juntos, né, como oportunidade redentora de reconciliação, que a gente reconcilia com esse inimigo, com esse adversário, agora. Por mais difícil que seja, porque se é difícil agora, se a gente desperdiçar essa oportunidade, vai ser mais difícil ainda na próxima. E aí eu me lembro de uma outra historinha, que eu certa vez ouvi numa palestra espírita, de uma senhora que
estava casada, um casamento já de muitos anos, mas um casamento muito difícil, muito complicado. Ela tinha um marido muito difícil e ela sofria muito com esse marido. E certa vez ela vai conversar com o padre, né, e se confessar e pedir a opinião do padre, e o padre fala: minha filha, tenha paciência, né, tente compreender as dificuldades do seu marido, seja indulgente, né, pratique o perdão. E ele dá todas essas lições de misericórdia, né, do verdadeiro conceito de misericórdia para essa irmã. E ela ouvia muito os conselhos do padre, e assim ela faz. E ela vai levando, né, essa jornada difícil com esse marido, mas com muita paciência, com muita resignação, com muita compreensão. E quanto mais ela exercita isso, menos penosa e menos difícil é a relação dela com o marido. E ela entende que se ela, de fato, se rebelasse ou se revoltasse com essa situação, a relação seria, né, certamente muito pior. Passam-se os anos e essa irmã se desencarna. E quando ela se desencarna, ela chega no plano espiritual, ela é acolhida, né, pelos amigos espirituais, e os amigos espirituais falam com ela: olha, a senhora está de parabéns pelo exercício da indulgência, da paciência, da tolerância, do perdão, né, era um compromisso espiritual que você tinha de vir junto, né, desse companheiro, e você passou por esse teste, né, parabéns. Aí ela fala: graças a Deus, que coisa boa, fico muito feliz com essa notícia. Ele falou assim: então agora vamos programar a sua próxima encarnação. Ela: claro, vamos. Você vai reencarnar e vai casar com ele novamente. Ela falou: mas pelo amor de Deus, eu vou casar com ele novamente? Depois de uma jornada tão difícil. E aí a espiritualidade fala com ela: olha, naquela encarnação você aprendeu a tolerá-lo. Agora, na próxima, você vai aprender a verdadeiramente amá-lo. Então, essa historinha ilustra, né, que é importante que a gente reconcilie plenamente com todos os nossos adversários. E esses adversários, muitas vezes, eles vêm no nosso ambiente doméstico, né, na forma dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais, e são oportunidades redentoras que a gente tem para exercitar a misericórdia, né, e para que a gente também receba a misericórdia. Então, para a gente concluir o nosso estudo, né, eu queria só fazer uma leitura aqui rapidamente do Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito de José, que assina como José, como espírito protetor em Bordeaux, 1863, quando ele fala da indulgência, né, ele fala: sejam indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. E aí, né, nessa mesma passagem, ele fala, né, sejam indulgentes para com o próximo, porém severos para consigo mesmo. Querendo dizer que nós só conseguimos mudar a nós mesmos. Nós nunca vamos mudar o outro, né? Às vezes a gente concentra energia, tempo, tentando mudar o outro, reclamando, se melindrando, e todos esses nossos gestos, eles nunca vão mudar o próximo, e vão gerar um desequilíbrio muito grande em nós mesmos. Mas quando a gente consegue canalizar essa energia para nós mesmos, né, tentando refletir sobre o que nós podemos fazer para mudarmos a nós mesmos, né, e quando a gente é indulgente para com o outro, quando a gente age com misericórdia e concentra essas energias em nós mesmos, nós alteramos o nosso estado de espírito. E a gente consegue, de fato, aos poucos, ir mudando aquilo que não é adequado dentro de nós mesmos. E aquele irmão que caminha com a gente, com o tempo, ele percebe essa nossa mudança. Ele percebe que a gente vai evoluindo. E aí, inspirado na nossa alteração, na nossa mudança, ele também melhora, né? Ele também cresce. E aí ele exercita dentro de si mesmo a mudança que ele precisa. E assim a gente caminha evoluindo. Kardec fala que a misericórdia, ela é um complemento da doçura. Porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas.
E como a gente falou de uma outra bem-aventurança algumas semanas atrás, que bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Kardec deixa bem claro, né, que para que a gente possa ser brando e pacífico, a misericórdia é uma condição, né? Ele deixa bem claro aqui para a gente, né? Aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico, ou seja, é uma condição. Então, que a gente possa cada vez mais colocar em prática a misericórdia, porque nós sabemos que somos extremamente necessitados da misericórdia do outro também. E que a gente possa colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia. Uma boa noite a todos e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Felipe, você pode fazer a nossa prece final, por favor? Claro. Obrigada. Então vamos manter os nossos pensamentos elevados em Deus, em sintonia com a espiritualidade amiga aqui presente, agradecidos por esses momentos de paz, por esses momentos de reflexão, momentos em que avaliamos as nossas condutas, algumas acertadas, outras nem tanto, momentos em que a gente reflete e enxerga que existe um caminho que nos levará à verdadeira felicidade e à verdadeira paz de espírito. Que nós possamos ser a mudança que nós queremos no mundo através das nossas atitudes, dos nossos pequenos gestos no dia a dia. E que a gente comece no nosso ambiente doméstico, no nosso lar, com aqueles espíritos que nos foram confiados à caminhada em conjunto. Esteja conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja.